O que eu entendo por veganismo é um movimento onde visa você evitar o uso de animais, o máximo possível. Na verdade, essa é uma definição muito popular hoje em dia, porque mudou muito, mas a base ética dela vem dos anos 50 e foi apagada bastante em nome do bem-estar animal, que eu acho que você até é a favor, né? Pois é. O veganismo, na verdade, é uma causa abolicionista. É para terminar com a exploração animal. Porque, peraí, vamos lá. Vamos lá. Eu não sou escravocrata. Eu acho até que esse termo é um termo muito pejorativo. Certo. Porque pessoas no nosso país sofreram a escravidão. E aí você dizer que é abolicionista porque alguém, por exemplo, tem um animal dentro do zoológico, isso é absurdo. Beira uma coisa. Não, eu digo que é abolicionista para terminar a exploração. Mas porque animais são seres sencientes, né? Peraí, vamos lá. Você depende do animal. Depende do animal. Você está falando de esponja, é isso? Porque assim, esponja é um animal. Não, sim, mas eu estou falando dos animais sencientes, né? São os fofos. Veganos são pelo fim da exploração de animais sencientes. Fofos. Não, sencientes, meu caro. Jacaré não é fofo, ele é senciente. Ele é usado para fazer couro. Ele é usado para fazer vestimenta. Sim, você acha isso correto? Sim, se você tem um programa desses animais para repovoamento na natureza, como já foi feito no Brasil, inclusive numa época que o jacaré estava enfrentando problemas de população, e você abriu um programa para que se fizesse o corte desse animal, usasse o couro e depois repovoasse o jacaré, sim, sou muito a favor. A conservação. Mas, Henrique, você não percebe que é uma visão muito matemática e insensível? Sim, porque qual que é a maior racional? Qual que é a maior praga do planeta, Henrique? Olha, qual que é o animal que mais arrebenta o planeta inteiro? Depende da situação que você está falando. Eu sei que você vai chegar... Não, é bem claro. Não, para com isso, é bem claro. Não é para com isso, porque a gente não vai parar. Tem algum vírus que arrebenta mais o planeta do que o ser humano? Não, o ser humano, ele é, sem dúvida nenhuma, o animal que mais modifica o planeta. Que arrebenta isso é fato, isso é fato. Pré do planeta isso também, não? Pré do planeta, mas a gente faz parte do planeta. E eles não fazem? Fazem. Então... Mas o ser humano é o único animal, por exemplo, que pode povoar outros planetas. E a gente vai chegar nesse momento. Poxa, mas aí você está prevendo... Você tem uma bola de cristal? Não dá pra... Isso é natural. Vai acontecer. Natural? Sim. Não, mas uma hora nós vamos povoar outros planetas. Isso é fato. Não, Henrique, não. Isso é uma visão muito antropocêntrica. Você acha que o ser humano vai conseguir... Não, o ser humano não vai. O universo? O ser humano não vai colonizar outros planetas. O ser humano não viverá em outros planetas. Tá, mas nós colonizaremos outros planetas com outras formas de vida. Isso é fato. Por exemplo, se você vai explorar Marte, você vai levar formas de vida para lá. Certo. Seja ela animal ou vegetal. Vamos Isso é voltar fato. para a Terra? Então, vamos na Terra. Então, vamos lá. Os veganos só são a favor dos animais fofos, você diz. Sim. Tá, não são, definitivamente. Veganos são contra toda exploração de animais. Muitos animais selvagens, tubarões são explorados, jacarés são explorados, cobras são explorados. Você é a favor ou é contra, por exemplo, o extermínio de javalis na natureza? Eu não sou a favor de nenhum extermínio, Henrique. E aí você tem um problema... Como você é a favor de algum extermínio? Sim, super a favor do extermínio de javalis na natureza. Mas eu já vi um vídeo seu no TikTok comparando adotar um cachorro com ter um filho. Com a responsabilidade de ter um filho. Eu já vi. De ter um ente da família. Como que você fala isso e ao mesmo tempo você prega extermínio, como se fosse... Porque o espécime é diferente de espécie. Você tá o indivíduo é diferente. Sim, se o javali está destruindo as outras espécies, você deve exterminar ele da natureza. Então, se o ser humano está destruindo a natureza, o que tem que fazer com o ser humano? Tem que destruir ele também? Você pode fazer isso? Ué, você pode? Eu que estou te perguntando. Não pode. Eu nunca faria. Não, nenhum ser humano deve ser eliminado. Nós devemos ser reeducados. Então, só seres humanos merecem respeito, moralidade básica, é isso? Moral é só para ser humano. Moral não tem outros bichos. Mas então, moral é 2 seres humanos, não tem de outros animais. Você não pode exigir moral do javali. Que isso? Mas quando você falou, quando você adota um cachorro, por exemplo, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter Mas a moral é humana, não consideração moral humana. Mas bebê não tem consideração moral. Humanos com deficiência mental não tem. Crianças com menos de 3 anos não tem. Mas são humanos, não são? São humanos. Então é só porque é humano? Sim. Henrique, você não pode. Você é um biólogo, tipo exatamente, por isso que eu tenho que exterminar o javali, que é uma espécie invasora, que está matando as outras espécies. O ser humano não é invasor, Henrique. O ser humano não é invasor, mas você é humano, você não pode matar outro ser humano. A gente ainda escolhe. Eles ainda nem escolhem nada, entendeu? Pelo mesmo motivo, se você escolhe, você vai definir, não faça isso. Desses desequilíbrios que você fala, não é culpa do ser humano, Henrique. Sim, a maior parte dos equilíbrios é culpa do ser humano. Como que a gente vai exterminar as vítimas do negócio? Porque se você... Olha, foi o ser humano que trouxe o javali. Isso é um fato. E é o ser humano que deve eliminar o javali do Brasil. Porque se você não fizer isso, outras espécies sucumbirão. Isso é fato.
O ser humano é cosmopolita. E por onde ele vai levar espécies invasoras. Então você, sejam plantas então ou você animais. é a favor de eliminar invasores, é isso? Eu sou a favor de eliminar Exceto invasores. humanos. Exceto humanos. Então um invasor humano tá tudo bem. Um invasor que tem a capacidade de entender o que ele está fazendo e ele escolhe fazer, tudo bem. É isso? Não é... Olha só, tem uma consequência. Ele causou tá um falando problema... de um animal que é invasor porque a olha gente desequilibrou o sistema. Não, pera. Vamos agora... por parte. Eu não estou apoiando nenhum ser humano de ir lá e desmatar um monte de árvore, etc. Nada disso, cara. Nada disso. O que eu estou falando é... Não, você não pode eliminar o ser humano. E o ser humano pode ser controlado por outros humanos, como, por exemplo, políticas públicas, políticas de natalidade, etc. Você está tendo seletividade moral, Prazer. Sabor do batedor. Tudo bem? Muito prazer. Você é? Tá tudo bem? Meu nome é Alexia, sou bióloga, mestre em biodiversidade neotropical. Ótimo, Alexia. Então, vamos lá. Gestora ambiental, com MBA em gestão de projetos ambientais e dona do primeiro espaço vegano de Cachoeira de Macacu, que é a capital ecológica do estado do Rio de Janeiro. Tá, e você, como vegana, você apoia também que o javali seja preservado na natureza? Então, eu apoio uma atitude, uma criação de políticas públicas que não terceirize essa condução para pessoas que não têm formação profissional quanto a isso. E aí no Brasil a gente não tem só o javali como espécie exótica. Sim, mas você deu uma volta para dizer que também é a favor do extermínio deles. Não. E aí por isso que eu vou continuar a minha fala. No Brasil, a gente tem várias outras espécies exóticas e também existem outras alternativas de controle que são hoje praticadas nessas espécies. Tipo, o controle reprodutivo. Como é que você vai fazer isso, por exemplo, com bagre africano? Você pode usar o rifle para matar, mas você pode usar o rifle para... Um bagre africano? Sim, até porque, por exemplo, a gente não tem só formas de controle populacional hoje aplicadas no Brasil, mas tem uma prática muito utilizada no nosso meio, que é o monitoramento, né? Então, com o monitoramento, deixa eu só continuar meu raciocínio. Com o monitoramento, a gente tem uma equipe capacitada que vai a campo, biólogos, veterinários. Mas vai fazer o que com os bichos lá? Então, eles fazem a sedação desse animal para, por exemplo, colocar equipamentos para monitoramento, inclusive via rádio. E aí... Você vai fazer isso com todos os javalis e bota eles aonde? De volta à natureza? Isso é crime ambiental, cara. Não, isso não é crime ambiental. Se você pegou um animal exótico na natureza e devolveu, é crime ambiental. Você sabe disso. Então, mas você pode pegar esse animal, fazer o controle de natalidade dele e encaminhar, por exemplo, para centros, para santuários e retirar aquele animal. Santuário de javali. Até porque o abate ele vai fazer me fala o que seria esse santuário. Porque você vai colocar um javali exótico dentro de um local onde ele vai ficar chafurdando e eliminando espécies nativas. Não. Um santuário ele não é uma área aberta para que esse animal tenha acesso ao hábitat. Tu tem noção de quantos javalis existem no país? Então, pelo Ministério do Meio Ambiente, né, já é legal o abate do javali desde 2013. E olha só, não resolveu. A gente está em 2026. Então, a gente pega um órgão... Não resolveu, mas isso não significa que não tenha diminuído o número de javalis. A gente não tem ideia de quanto diminuiu, mas vamos falar dos búfalos. Por exemplo, búfalos, que é maior do que javali. A gente está abrindo para pelo menos 500 búfalos. Sim. O que a gente vai fazer com aqueles búfalos que estão causando problema ambiental no parque lá? Vai castrar e devolver para a natureza? Não vai castrar e devolver para a natureza. Você vai fazer um controle populacional. Até porque a caça, quando você faz a caça, você faz uma dispersão de comunidades. Você sabe disso. Sim. Né? Então, você vai aumentar a área de abrangência, você vai aumentar a amplitude territorial daquele animal através da caça. E aí, sim, você vai estar causando um impacto que você não vai ter noção. Que não, aquele animal é um pisoteador, destrói rio, destrói mar. Então, mas você tem que tirar ele de lá imediatamente. Se você faz uma prática de abate dessa forma, ainda mais terceirizando isso para pessoas que não têm capacidade técnica de identificação, e aí isso... Quem não é capaz de identificar um búfalo? Várias pessoas. Inclusive, no meu mestrado, na minha tese de mestrado, eu trabalhei com acidentes ofídicos frente à crise climática no território brasileiro. Sim. E aí você sabia que laquese de muta não acontece no Rio Grande do Sul, né? Sim.
E a gente tem notificação de acidente com laquesia smoothie no Rio Grande do Sul. Tá, peraí, você tá... E aí... Cobras são diferentes, cara. Não, porque a gente está falando parecidas. com... A gente tá falando laquesia de smoothie búfalo. não é muito parecida com outras cobras. Você sabe disso, a gente uma pessoa vê uma minhoca, acha que é cobra. Tem pessoa que vê linguiça, acha que é cobra. Então, inclusive, são chamaram até bombeiro por isso. Mas vamos lá. São pessoas que não têm capacidade técnica. Véio. Não estou extrapolando, eu estou Você falando. Tá falando de búfalo. A gente não pode colocar na mão de pessoas políticas públicas de controle Peixe-leão, me ambiental. fala. Tudo bom? Oi, tudo bom? Você? Sou o Ricardo, Prazer, Ricardo Laurino. Bom, vamos lá. Eu vou tentar trazer de volta o assunto da tua primeira... Só se importa com animais fofos. Bom, primeiro eu acho que quando a gente fala veganos, a gente já generaliza, porque veganos são diferentes, as pessoas são diferentes e isso acaba dando uma característica que as pessoas acabam não sendo iguais nesse processo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, veganismo. E eu acho que a primeira fala introduziu isso. Eu acho que seria legal a gente pensar, porque tudo que você está trazendo aqui são aspectos pontuais que podem gerar dúvida. Pô, o que é melhor fazer aqui? O que é melhor fazer ali? Isso é normal acontecer e a visão vegana é diferente daquela que você defende. Mas voltando para o veganismo, Aliás, o eu acho que é a sua visão? Porque como você mesmo falou, cada um tem a sua visão vegana. Não, o veganismo ela falou muito bem. Eu vou. A sua visão, porque cada um tem uma, né? Não. O veganismo ele é uma postura de amplo respeito aos animais. Você tem formas diferentes de falar. Deixa eu só completar, Henrique. Deixa eu só completar. A ideia do amplo respeito aos animais é exatamente a ideia de fazer com que os animais. Vacina. Deixa eu só completar. É o que eu falei. Você pega um ponto onde gera-se dúvida. Você toma vacina? Então, o veganismo é uma postura de amplo respeito aos animais. Você toma vacina? Que, na medida do possível e do praticável, a gente aplica no nosso dia a dia. Você toma vacina? Vamos lá. Eu vou chegar na vacina, porque isso é a dúvida. Só fala sim ou não. Tá. Eu vou chegar na vacina. Tá. Eu deixo você falar, mas fala apenas pelo menos sim ou não. Sim, e aí eu posso explicar por que a gente toma? Mas aí você já deu... Olha, ele errou. Ele tá errado, ele tá... Vamos lá. A ideia é que a gente possa aplicar, na medida do possível e do praticável, tudo que a gente pode fazer para respeitar os animais de forma ampla. E então, aí, de forma ampla... Devemos mas deixa eu falar, Henrique. Deixa eu te falar. Se a gente for falar pontualmente... Mas Henrique, deixa eu só falar... Se você é vegano, tem um amplo respeito aos animais. E aí, ao mesmo tempo, você abre uma exceção, porque vacina é feita com testes animais. Sim. Mas medicamento, você não precisa nem falar. Medicamento. Mas aí se eu chego e pergunto, devemos ou não eliminar o javali como uma espécie exótica? Aí o que você fala? Porque é a mesma situação, ele cai num ponto. Isso. Mas é isso que eu estou dizendo. Se a gente não tiver a visão completa do que é a ideia do veganismo, você vai ficar sempre caindo num aspecto específico. Porque o javali. Porque... Cara, não é isso. Deixa eu só terminar, Henrique. Termina, e aí vocês vão acabar o tempo aí. Então é essa a ideia. E isso fica muito fácil a gente perceber como a gente pode fazer no dia a dia uma série de coisas que não são dúvidas. Eu posso adotar uma alimentação à base de vegetais. Isso tem alguma dúvida que a gente vai acabar tendo uma postura em que beneficia os animais nesse sentido? Ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que a gente evitando vestir roupas que tenham lã de animais, couro de animais, que isso a gente está evitando uma postura de exploração animal? Ninguém tem dúvida quanto a isso. E aí a gente vai escalonando essa visão. E essa visão pode chegar em algum momento que você vai falar, e vacina? E aí? A vacina entra na medida do possível e do praticável. A gente trabalha... E agora eu vou olhar... Não, primeiro eu vou falar da vacina que você me cobrou. E aí você não deixou eu terminar. Eu vou falar primeiro da vacina. A ideia é que a gente tenha um processo em que a gente não precise mais fazer teste em animais. Por exemplo, cosméticos. Você está rindo à toa. Cosméticos. Agora você já falou, agora é a minha vez de falar. Peraí, mas cosméticos... Vários cosméticos são feitos... Vários cosméticos ainda são utilizados, infelizmente, com testes de animais. Está proibido agora, Henrique. Está proibido. Só que você compra da China, que é feito lá. Não, está proibido a comercialização no Brasil. Você falou uma coisa muito interessante. Claro. E aí eu respeito pra caramba o veganismo, tá? Que é, posso tomar um gole d'água? Pode. Vamos fazer na medida do possível. Ok. Só que quando você fala do ponto, é que é o problema para mim. Qual ponto? Quando você chega, por exemplo, vacina... Você disse, olha, tem um ponto de exceção aqui.
Certo? Não é a dúvida, Exato. né? Tipo, qual que é a melhor Qual o atitude? meu problema com o veganismo? Aham. O meu problema é que quando chega no ponto, a galera quer meter o bedelho no meio ambiente e viver desse problema. Como, por exemplo, se você precisa de exterminar uma espécie da natureza porque ela é invasora, é aí que o veganismo entra enchendo o saco, Cara, enchendo o saco da conservação. Sabe o que é interessante e isso? impedindo a gente de fazer a conservação. Muito bom que você tá falando isso. Poderíamos estar em conjunto, em acordo. Interessante o que você está falando. Eu vou só completar uma coisa bem rapidinho para você. Você está pegando o ponto de dificuldade, mas então você concorda que tirar os produtos de origem animal do prato, Sim, você não pode vestir escolher, animais, você pode- isso gera benefício para os animais diretamente. Você Gera benefício concorda? para os animais, mas a gente tem que alimentar as pessoas primeiro. Eu Enquanto também estiver concordo. passando Vamos alimentar todo mundo. Eu Dá pra gente concordo. concordar em muita coisa. 2. Veganos atacam o zoológico e por isso são contra a conservação da natureza. Se apresenta pra galera. Sou Frank, você já me conhece? Sim, já te conheço. Você- Inclusive, eu lembro de você falando que era melhor que o Sandro morresse Aham. do que ficasse no zoológico. Vamos chegar nisso? Claro. Você é o cara que defende zoológico, biólogo, que Muita acha que eles coisa. são maravilhosos. Me responde uma perguntinha. Quantos zoológicos tem no Brasil? Não faço ideia, mas tem alguns. Como assim? Alguns? 2? Tu quer número, velho? Uma ordem de grandeza. 1000, Não 10, faço- 100? Não tem muitos zoológicos. Então você é especialista, mas não sabe o número, a ordem de grandeza Porra, dos velho, zoológicos. a pergunta é o Ordem número... de grandeza. Não faço ideia, você sabe? Tem uma ordem de Por grandeza. favor, então. Tem em torno de 100 a 130 Imaginei. zoológicos. Ok. Você conhece a ZAB? Sim, conheço. Associação de Zoológicos e Aquários Brasileiros. Sim. Quantos zoológicos são credenciados pela ZAB? Cara, não faço ideia de quantos são. O que você faz ideia de zoológico? De como funciona um zoológico. Explica. Zoológicos são fundamentais para a preservação ambiental, Uhum. fazem reprodução, se utiliza zoológicos para a educação, se utiliza dos zoológicos para devolver animal à natureza, e isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Zoológicos não são nenhum santos, Frank. Inclusive, eles, quando foram criados por uma medida negativa. Porém, eles foram melhorando de situação ao ponto de que você já tem alguns zoológicos que são de referência. Inclusive o zoológico de Sorocaba, que é um que se atacou pra caramba, graças a ele, a reintrodução da anta aqui no Rio de Janeiro está sendo feita. Mas eu acho interessante você me cobrar número de zoológico e, ao mesmo tempo, você ter dito pra galera que era melhor que o Elefante Sandro morresse do que saísse, do que ficasse no zoológico. Eu respondo com o maior prazer essa pergunta, Por mas não favor. foge, porque pelo visto você não sabe número de zoológico, não sabe Cara, quantos mas isso zoológicos é um estão Google, credenciados. velho. Me diz uma coisa. Peraí, cara, você é um biólogo, está falando com Não, outro mas biólogo, olha você só. só funciona no chat GPT ou no Google? Você que está trazendo número que não é impossível alguém guardar de cabeça. Que cabeça, cara, Tá de bom, grandeza. Frank, Vamos lá. então vamos lá. Peraí, Ordem não, de grandeza. peraí. Qual Tô foi a data perguntando, que cara. foi criado o zoológico de Sorocaba? Qual foi a data? Eu não sei, eu não recebo o dinheiro Porra, deles. É número. Me fala então quando foi criado o zoológico. Vamos lá, você Ribeirão Preto, você sabe? coloca a mão no Número da fogo, data. você coloca a mão no fogo pelos zoológicos brasileiros? Sim. Por quais? Eu coloco a mão por um montante de zoológicos que tentam Por se regular. quais? Zoológicos de Ribeirão. Os públicos, por exemplo. Vamos lá. Os Por públicos. 5? todos. Por 10? Por 30? Sim, coloca a mão por eles. Sim. Por 5, por 10, por 30, por Por todos 50, aqueles por que 100? estão tentando. Pelo menos por uns 80. Pelo menos por uns 80. Você acha que 80 zoológicos no Brasil realizam um trabalho de pesquisa e conservação segundo o que a biologia Pelo pregou menos como algo 80 correto zoológicos no Brasil decente? tentam se adequar ao que Tentam se se deve. adequar. E enquanto eles tentam se adequar, os animais que estão em cativeiro lá, eles estão sujeitos a uma tentativa de melhora que não é vista por ninguém. Porque você não conhece zoológico. Se conhecer, Mas saberia se que Ribeirão você Preto conhece- resgata 2.000 animais todos os anos e devolve para a natureza. Tu sabe como é que funciona um certo? Deixa eu te falar uma coisa. O outro dia eu postei nas minhas redes sociais uma cena do zoológico Animalia, Sim. em São Paulo. Haviam 5 cervídeos eviscerados no mesmo recinto, mortos por razões desconhecidas. Você sabia disso? Sim, de vez em quando acontece. É E possível. por que acontece? Já que eles são tão cuidadosos com os animais em cativeiro. Da mesma maneira que acontece morte de elefante no santuário. Eviscerados, estripados. Provavelmente um predador entrou no recinto. Então, vamos lá. Uma briga aconteceu. Isso, uma briga, Sim, isso claro. acontece. 5 animais Acontece. mortos, eviscerados. Mas Um predador entra que num você recinto defende que recebe santuário? pessoas, Por que você deveria defende conferir santuário? proteção às pessoas. Sim, deveria. Você diz que isso está correto. Acidentes acontecem. Acidente. Acidentes acontecem. Deixa eu te contar um outro Ué, acidente. peraí, Zoológico de então Brasília. fala a mesma coisa do Zoológico de santuário que morreu Brasília. elefante lá. Zoológico É de Brasília. acidente ou não é? Aquilo não é um zoológico. Tá, mas
E aconteceu morte de elefante que morreu e ninguém sabe explicar. Peraí, Por que aconteceu? ninguém sabe explicar. Deixa eu falar uma coisa, porque o defende uma público não coisa e entende. ataca a outra, pô. Se você vai falar em cima do que eu vou falar, Não, mas realmente a gente não você vai tá conseguir trazendo avançar no fatos que diálogo. Não funcionam. Como não funciona? Você está trazendo fatos. Deixa eu abordar mais um Você passa fato. o pano Zoológico pra- de Brasília. Zoológico de Brasília. Trabalho de 2020. Na verdade, entre 2017 e 2016, 2017, foram avaliados os animais se eles eram contaminados por tripanosomatídeos e agentes etiológicos que provocam a leishmania. Você sabia disso? Isso é possível, sim, mas tem exame. Agora eu te pergunto, por que no santuário não tem esses exames? Olha só, E você defende? Olha só, até onde eu sei, você está sendo processado por um santuário. E ele perdeu, se você não sabe. Olha só. E ele perdeu, feio. E Você tem um detalhe, sabe, você vai sabe que o que pagar ônus você, de sucumbência. você Tem um detalhe. sabe que você está Ônus. falando, você vai ter que responder Sim, na justiça. perdeu. Todas essas acusações você precisa provar na justiça. Perdeu na O ônus justiça. da prova é seu. Não, eu quem fui processado. Eu apenas respondo. Você ficou sobre fugindo, o- inclusive, das intimações judiciais, não ficou? Fiquei fugindo das intimações, eu moro no mesmo lugar de sempre. sem intimação. Ah, olha só, eu tô sabendo que você fugiu a beça até finalmente você tá acertado. Você não é o deus da guerra, cara? Você não é o valentão? Perdeu o processo. Simples assim. E Tá tem bom. um detalhe: a gente vive numa ditadura de ONG. Que se ditadura, passa... cara? Sim, ditadura de ONG. Define que fica ditadura. process- Define que fica ditadura. processando as pessoas e deveria estar muito aberta às críticas. Agora, se ONG. Cara, críticas se é uma ONG coisa, desinformação é outra. morre elefante Você fica lá. difamando Como assim? tudo que aparece na sua frente Não, porque você eu não está preocupado difamei, isso é em uma análise engajamento, técnica. cara. Você Ué, é uma caricatura, bicho. Por que você está falando que eu sou uma caricatura? Olha isso, bicho, você tá fantasiado, você tem uma mancha Ué, na você cara. também não é uma caricatura, tu finge De ser quê, vegano e velho? deve comer hambúrguer tudo. Bicho, tá tremendo já? O deus da guerra de Nova Não é Iguaçu que tá tremendo? aqui. Primeiro, eu estou ganhando todos os processos. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Segundo, você passa pano para santuário e diz que elefante Sandro. Eu não deveria recebo morrer dinheiro. no Eu zoológico. não recebo dinheiro de zoológico, cara. Você fica se oferecendo pros zoológicos em troca de quê? Aí, Você se viajou, você viajou tá dizendo 3 que eu mil, recebo você dinheiro do viajou zoológico, 3 mil aí eu que quilômetros. vou te processar. Quem é que tá pagando as suas viagens? Eu paguei do meu bolso. Ótimo. Hospedagem, gasolina, pedágio. meu bolso. Foi pro Ribeirão Preto, foi pra Do Sorocaba. meu bolso. Do seu bolso? Frank, Você olha consegue só. provar? Consigo. Ótimo, então tá bom. Mas isso significa que Vem o cá. dinheiro é seu? O dinheiro é meu. Quer que eu te prove? Você prova Agora, que o dinheiro é seu? provo. Você vai tomar um processo por causa disso. Por favor, eu te processo também pelas difamações que você está fazendo comigo desde 2023. Que difamação eu tô fazendo por você? me acusando de incompetência enquanto biólogo. Não, mas aí é outra história, meu amigo. Pois Eu em posso juízo. questionar Não, você não competência. questiona. Você Eu me posso chama te de questionar. incompetente junto com seus É, amigos. cara, você quem disse que o elefante deveria morrer. Cara, não estamos falando de elefante.